Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube. Aqui você encontra curso online gratuito da codificação kardeciana. Inicialmente, estamos abordando o Livro dos Espíritos. Já estamos no final do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Hoje vamos concluir Pacto Talismãs e a oportunidade também de conhecer as bênçãos e maldições, segundo o que os espíritos orientaram a Allan Kardec. Acompanhe comigo. Questão 554. Allan Kardec perguntou: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então que atua o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Então, considerando que os espíritos já responderam que nenhum objeto tem um poder sozinho de fazer recurso de conexão e atração, ou causar nenhum mal a quem quer que seja, e sim o pensamento, a intenção, a vontade de quem usa e se concentra usando o recurso material para assim estabelecer essa conexão, Kardec vem perguntar se dessa forma ele não pode adquirir confiança a partir desse objeto. E aí, não passando de um simples sinal, isso não vai ajudar na concentração? E os espíritos respondem: é verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito, que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Aqui está um grande alerta para todo aquele que estabelecer concurso de vingança, de ódio, de malquerência, desejar o mal para outro, de invejar, de torcer pelo pior do outro, de alguma forma, desejar o mal ao outro, vai estabelecer conexão com essas entidades doentias, enfermas da alma, que vão potencializar os nossos pensamentos nesse sentido e ainda vão nos proporcionar enfermidades morais, que vão resultar mais tarde em enfermidades físicas. Então, esse é um capítulo muito importante, muito profundo da doutrina espírita, que fala sobre as obsessões que se estabelecem em comum acordo de intenções, sempre gerando consequências de enfermidade. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? O Espírito responde: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, se nós buscarmos na história, principalmente na Idade Média, quantos estabeleciam concurso de inspiração para encontrar em substâncias da natureza, em ervas, em plantas, em essências, recursos terapêuticos, auxílios magnéticos para estabelecer a cura, ou encontrar respostas científicas para a organização dos corpos celestes. Todos esses grandes gênios, todos esses médiuns, foram classificados de forma equivocada e ignorante por feiticeiros.
porque faziam o que não compreendia a maioria da população pela sua ignorância. Então, a gente não pode generalizar essa palavra feiticeiro para alguém que vai estabelecer um concurso do mal, porque existe essa conotação da ignorância humana classificando os gênios também por feiticeiros. E vem a contribuição de Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que é bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, a contribuição de Kardec aqui é muito importante, mostrando que espiritismo e magnetismo andam de mãos dadas. Então, toda vez que alguém for aplicar um passe, estará realizando um processo magnético de si mesmo, doando de si mesmo recursos. E também associado aos recursos espirituais. O passe espiritual geralmente é associado ao passe magnético. Então, não é possível agir dentro do campo do magnetismo sem o intercurso dos valores do mundo espiritual. Porque, de acordo com a intenção e o recurso utilizado, o método utilizado, nós vamos estabelecer concurso com o mundo espiritual. Então, nós temos que considerar que certas terapias que julgam agir exclusivamente no campo do magnetismo não estão isentas da ação do espírito e, portanto, do recurso da mediunidade. E aí, no caso, se for algo realizado com cobrança, com dependência, com supostas propostas imediatistas, falaciosas, mágicas, sem o concurso do convite da transformação moral do Evangelho, essa proposta não está dentro dos padrões do que Jesus ensinou, que é o dai de graça o que de graça recebeste. Então, aqui se encontra todas as respostas que a ignorância encobre e que o Espiritismo vem oferecer a chave desse entendimento. E, portanto, tudo que nós chamamos de sobrenatural, na verdade, tem um fim lógico e uma ação científica dentro do universo, num conhecimento superior. Então, muitas das curas que Jesus realizava, muitos chamavam de sobrenatural. E até dizia que ele estava envolvido por demônios, ou que fazia curas por Beelzebul, longe das propostas da religião atual. Então, o próprio Cristo recebeu essas indagações e essas conjecturas. Que dirá os médios hoje que querem trabalhar no bem, dificilmente serão compreendidos. Então, um grande desafio para todos nós que desejamos realizar o bem, trabalhar nesse concurso, não vamos esperar a compreensão da multidão, do povo, por conta dessa ignorância de compreensão de que espiritismo e magnetismo representam um conjunto de uma única ciência estabelecendo conexões do mesmo propósito. 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram, em seu proveito, a credulidade alheia. Então, quando recebemos essas propostas ou buscamos esses concursos, tratamentos de curas,
que estabelecem esse entusiasmo e promessas facilitadoras de tratamento, de solução para enfermidades, nós temos que tomar muito cuidado, porque podem ser estabelecidas concursos de espíritos mentirosos, falsos profetas. E aqueles que assim se propõem a realizar a cura, sem o concurso da transformação moral, sem o compromisso com o bem, sem o reconhecimento das condições estabelecidas por Jesus como propostas libertadoras da saúde e do espírito, nós podemos estar sendo envolvidos por esse proveito de interesseiros que vão depois ter problemas com relação às conexões que se estabelecem e, portanto, nos mecanismos obsessivos, gerar enfermidades graves morais. E o último tópico desse capítulo 9 da segunda parte dos Espíritos é bênçãos e maldições. É uma única pergunta, a pergunta 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançadas? Resposta dos Espíritos. Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição devem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Então aqui está o resumo das condições que se estabelecem por comunhão de interesses, toda a ação proposta de conexão comum espiritual e vontade de agir ou para o bem ou para o mal. Então está o nosso livre-arbítrio. Ou passamos pela feira da ignorância, porque agindo sem conhecer, ou passamos pela feira do mal, com conhecimento de causa. E aí comprometemos a consciência, nos afastamos de Deus e prejudicamos a própria saúde. Então, que possamos cada vez mais aprender a fazer essa distinção entre o bem e o mal, que parte de nós. O quanto estabelecemos como concurso os nossos interesses, quanto desejamos, temos vontade, estabelecemos foco dentro da proposta íntima da nossa consciência, do nosso pensamento. Aí está a origem das conexões e todas as consequências geradas em nós mesmos a partir dessa origem. Nós somos artífices do próprio destino nesse sentido. Então, ninguém que queira pensar em fazer o mal vai atingir aquele que não merece. Nós temos que confiar em Deus, sabendo que essas forças só têm encontro no coração de quem também apresenta os mesmos pendores. E as bênçãos serão sempre estabelecidas para os bons. Então, vamos desenvolver a bondade. Vamos nos interessar pelo bem e pela caridade, com Jesus em nossas vidas hoje e sempre. E Ele estará sempre conosco, enviando seus mensageiros a nos inspirar, a nos proteger e a nos fortalecer dentro desse contexto, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.